E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Cleiton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo da URGS de 2016 que diz o seguinte: observe a figura abaixo que representa um anel condutor que cai verticalmente na direção de um fio fixo que conduz uma corrente elétrica I. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas abaixo na ordem em que aparecem. Considere que o plano do anel e o fio são coplanares, conforme representa a figura. A corrente elétrica induzida no anel terá sentido e a força magnética resultante sobre ela, e aí a gente tem que preencher essas duas lacunas então. Bom, o que a gente tem que entender então? Essa questão, ela trata os três principais fenômenos do eletromagnetismo. Eu vou começar pelo primeiro fenômeno, que é o que a gente vai usar já de imediato. O primeiro fenômeno do eletromagnetismo que a gente trabalha no ensino médio, ele diz o seguinte: ele diz que se a gente pega e bota uma carga elétrica em movimento, carga elétrica em movimento, essa carga vai dar origem a um campo, ela vai criar, um campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos, tá? Então a primeira coisa é a gente entender isso, ou seja, o fato de a gente ter uma corrente elétrica I passando por esse fio, essa correntezinha aqui que a questão me dá, corrente elétrica nada mais é do que elétrons em movimento, então gera um campo magnético ao redor do fio. E aí a gente vai fazer uso de uma regra chamada regra da mão direita, que está associado ao primeiro fenômeno, regra da mão direita. E essa regra consiste no seguinte: tu pega a tua mão direita e tu vai colocar ao redor do fio, indicando com o dedão o sentido do movimento da corrente e os outros dedos indicando o campo gerado ao redor desse fio em função dessa corrente, por causa dessa corrente. Então uma explicação mais ilustrativa aqui para vocês entenderem. O que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu dedão. Eu já vou explicar a regra da mão direita para vocês na horizontal, colocando o fio na horizontal como se isso aqui fosse uma extensão do fio, ó. Como se isso fosse então uma extensão desse fio que a gente está analisando. E aqui que a gente sabe, ó, a corrente elétrica ela está indo para o lado esquerdo dessa figura. Então tu vai botar o teu dedão apontando para onde está indo a corrente elétrica, no caso, para o lado esquerdo. Então o dedão sempre me indica o sentido da corrente elétrica. Já esses outros dedos, eles vão indicar para mim o sentido de giro do campo, porque o campo ele vai fazer esse giro aqui, ó. Então ele vai estar girando ao redor do fio, saindo aqui da parte de baixo, dando a volta e entrando aqui na parte de cima. Seria mais ou menos essa ideia. Então esses dedos indicam para mim o sentido do campo, no caso aqui campo magnético, que é o que a gente está analisando, que seria o B. O detalhe então aqui é o seguinte: eu vou usar uma simbologia que a gente normalmente usa para representar coisas entrando ou saindo no plano da página. Como aqui na parte de baixo a gente sabe que o campo está saindo, a gente usa um pontinho, e na parte de cima, como ele está entrando, um xizinho. Então vamos imaginar isso desse lado. Então aqui na parte de cima, que é onde essa espira ela está chegando, a gente tem que entender que o campo ele está todo entrando na parte de cima. Então a gente tem um campo magnético entrando nessa região. Eu vou desenhar aqui só para representar mesmo. Já na parte de baixo a gente teria um campo saindo, mas na parte de baixo não nos interessa muito para a resolução dessa questão. Então a gente desenha o campo criado pela corrente no fio horizontal. Por que eu fiz isso? Agora a gente vai usar o terceiro fenômeno do eletromagnetismo. Terceiro fenômeno, vou escrever ele aqui embaixo. E o que diz então este terceiro fenômeno, Na verdade, o terceiro fenômeno ele tem um nome que é a lei de Faraday-Lenz. Lei de Faraday-Lenz.
E na verdade são duas coisas, né? Tem a parte do Faraday no fenômeno e tem a parte do Lenz. Então, o que o Faraday nos comenta sobre essa situação? O Faraday ele fala que toda vez que tu variar o fluxo magnético sobre um circuito fechado, no caso esse anel aqui seria um circuito fechado porque ele não tem ponta solta, ó. Todas as pontas estão unidas, então ele é um circuito fechado. Então se tu variar o fluxo magnético num circuito fechado, tu consegue induzir nesse circuito, então será induzido uma DDP. O que é uma DDP? Uma diferença de potencial e uma corrente elétrica, tá? Então vamos entender o seguinte. O que significa variar o fluxo, né? Variar o fluxo significa fazer o campo passar mais por dentro da área dessa espira ou menos, né? Então seria aumentar a quantidade de campo que vai passar ali por dentro. Como a espira ela está caindo na direção desse fio, tu percebe que ela está ficando cada vez mais dentro desse campo. E a gente sabe que num fio retilíneo o campo ele é mais forte perto do fio do que longe do fio. Então à medida que ela se aproxima do fio, ela tem um aumento de fluxo porque ela tem mais campo, cada vez mais intensidade de campo passando por dentro dela. Isso vai fazer com que na volta dessa espira, né, pela espira, surja uma corrente elétrica. A gente ainda não sabe qual é o sentido dessa corrente elétrica, mas isso vai fazer com que exista uma corrente elétrica passando por essa espira, que é uma das coisas que a gente tem que responder, né? Qual é o sentido, se vai ser horário ou anti-horário, o sentido dessa corrente. E aí uma outra questão é o seguinte, o Lenz, o que o Lenz percebeu a respeito desse fenômeno? O Lenz percebeu que quando ocorre essa corrente, assim como no fio retilíneo, aquela corrente gera um campo, a corrente que vai ser induzida nessa espira também vai ter um campo magnético, que a gente vai chamar de campo magnético induzido. Então, o que o Lenz percebeu? Ele percebeu que a corrente induzida gera um campo magnético que se opõe às causas que originam ele. Então, como assim se opõe às causas, né? O principal detalhe é esse se opõe que eu quero explicar para vocês. O que acontece? À medida que a espira se aproxima do campo, o fluxo aumenta, e isso vai fazer com que a espira ela crie um campo magnético que vai tender a fazer ela parar de se aproximar, porque esse campo magnético ele se opõe à criação da própria corrente. Ele vai tentar boicotar a própria criação, digamos assim, né? Ele vai tentar fazer de tudo para que o que gera ele pare de gerar ele. Tá, mas por que isso acontece? Porque daí a gente precisa da realização de trabalho, a gente precisa que alguma força haja sobre essa espira para que continue o movimento, para que continue a geração de energia. No caso aí a força peso é quem está fazendo isso. Mas simplesmente por jogar essa espira, se não tiver nenhuma força agindo, ela tende a parar por causa desse efeito de transformação de energia cinética do movimento dela em energia elétrica. Então a energia não é infinita, né? Tem que sair de algum lugar para aparecer em outro lugar. E essa oposição, ela justamente justifica essa transformação de energia, digamos assim. Então, resumindo, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: essa espira, ela vai receber então uma força desse campo magnético, dessa interação dos dois campos magnéticos que tende a diminuir esse movimento. E aí, qual é a lógica aí, né? A lógica é que sempre que a gente então aproxima a espira de um ímã, ou aproxima um ímã de uma espira, a tendência é surgir uma força de repulsão. E toda vez que a gente afasta a espira de um ímã, a tendência é aparecer uma força de atração magnética. Então, como ela está caindo em direção ao fio, né, que está trabalhando aqui como se fosse um ímã, o que a gente vai perceber? Que necessariamente ela tem que receber uma força contrária ao movimento dela, né, contrária à aproximação dela. Então a gente vai perceber que entre essa espira e esse fio vai surgir uma força de repulsão. A gente vai perceber uma repulsão magnética entre eles. Porque justamente é isso, né? Essa espira, à medida que ela se aproxima, ela vai criar uma corrente. Essa corrente vai transformar a espira também num eletroímã.
aí nós teremos dois eletroímãs interagindo de maneira que esse campo criado, esse campo induzido na espira, tende a se opor a esse movimento de aproximação, e aí para se opor a isso, surge uma força de repulsão, beleza? Então a gente sabe que a força tem que ter o sentido de repulsão. E aí com isso a gente já consegue responder a segunda lacuna, né? A força magnética resultante sobre ela, no caso ela quem? O anel, ali, a corrente que passa no anel, a corrente que passa nessa espira, tem que ser para cima, para o topo da página. Então eu já sei ó, que não é a resposta B, já sei que não é a resposta D, e já sei que não é a resposta E. Então já sei que para o topo da página só sobra A e C. E aí fica óbvio, né? Ou a corrente vai ser horário ou anti-horário. A gente tem que definir isso aí agora. E para a gente definir então o sentido dessa corrente, a gente vai usar a segunda lei, o segundo fenômeno, na verdade, do eletromag. Como eu disse, essa questão ela passava então por todos os três fenômenos. Eu vou fazer o seguinte, ó, esse repulsão para não me atrapalhar, eu vou botar ele pequenininho aqui, ó, só para, né, não apagar ele. Então, o que diz o segundo fenômeno? Ele diz que cargas elétricas em movimento dentro de campos magnéticos podem sofrer ação de forças. E o que a gente tem? A gente tem uma corrente elétrica que vai surgir nessa espira aqui. Essa corrente elétrica ela vai estar dentro desse campo magnético aqui, então a gente vai ter uma interação dessa corrente com esse campo, vai surgir uma força. No caso, a força, a gente já sabe para onde é. A gente já sabe que essa força vai ser para cima, né? Então, a corrente que vai passar nessa partezinha aqui, ó, que a gente ainda não sabe o sentido, essa corrente, ela vai estar interagindo com esse campo magnético e vai receber uma força que a gente já sabe que é para cima. Se é a força que ela vai receber. Bom, o que acontece? A gente vai pegar o segundo fenômeno e vai usar uma regra associada a esse segundo fenômeno, que é a regra do tapa. E deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa regra do tapa. Tu vai pegar também a tua mão direita e essa regra do tapa é o seguinte. O dedão vai ser quase como a regra da mão direita. O dedão tu vai indicar o sentido da corrente, tá? O sentido da corrente, no caso o sentido do I, é o que a gente vai fazer com o dedão. Os outros dedos, tu vai indicar o sentido do campo onde essa corrente está interagindo. Então tu vai indicar o sentido do B, sentido do campo magnético, no caso o B, onde essa corrente está interagindo. E da força, o sentido da força, ele vai ser a palma da mão. Então a palma da mão vai indicar a força. Por isso que o nome é regra do tapa, né? Como se tu estivesse dando um tapa nessa espira com a tua mão. Tá, como que vai ficar a minha mão então nessa situação? Deixa eu pegar e mostrar para vocês aqui, olha só. O que tu já sabe? Tu sabe que o campo ele tá entrando no plano da página. Então todos os teus dedos, os teus 4 dedos, eles vão ter que apontar na direção da folha que tu está analisando essa questão, na direção da tela do tablet, na direção da tela do teu computador. Tu vai apontar esses 4 dedos para onde esses xizinhos estão apontando, como se fossem flechas entrando na tua tela. Já o F, que é a força, que a gente já sabe, ele tem que ter o sentido da palma. Então a palma ela tem que estar voltada para cima. Então a tua mão ela vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, para ficar um pouco mais ilustrada. Os dedos apontando para dentro da página e a tua palma apontando para cima. Assim, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Vai ficar assim. O que a gente consegue perceber então? A gente consegue perceber que o dedão, que indica o sentido da corrente, ele está apontando para lá. Ó. O que isso indica para mim? Indica que a corrente ela tem que passar por essa parte indo para lá. Ó. Aqui por cima ela vai para lá, aqui ela vai para lá e aqui ela faz isso. Então a gente percebe que a corrente naquela partezinha de baixo, que é onde está entrando no campo, que é onde está interagindo com o campo, é induzido uma corrente através do terceiro fenômeno que tem o sentido anti-horário.
justamente com esse sentido anti-horário a gente consegue justificar o fato da força que vai surgir ser para cima, né? A gente faz o caminho contrário, a gente já sabe que a força é para cima e aí acaba usando a regra do tapa, então, para definir o sentido da corrente. Olhando as alternativas, ficamos com a resposta C como resposta certa. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!